No programa de hoje nós conversamos com o deputado estadual Ulisses Gomes, do PT. Ele é contra a reforma da Previdência e acredita que o governo de Minas deve buscar outras alternativas para sair da crise financeira. Ele acredita que o programa de recuperação fiscal não é a única alternativa. Fica com a gente, é agora, no Política em Foco. Hoje nós conversamos com Ulisses Gomes, do PT. Deputado, para a gente começar, eu queria saber a sua opinião sobre a reforma da Previdência. É um desafio muito grande para o país. O país precisa pensar uma reforma, mas esta em si tem um posicionamento contrário. Acho que ela penaliza, está escrito na lei, né? Ela penaliza o trabalhador, aquele que mais precisa do poder público, né? A economia que se pretende fazer sobre esta reforma que está anunciada a todo momento pelo ministro Paulo Guedes, em torno de R$1 trilhão, e na própria lei, o último anexo dela na tabela, aí não é só opinião, está lá na lei. Essa economia em 10 anos, né? Em 10 anos, e essa economia está lá na tabela. Em 10 anos, mais de 80% desta economia será do salário daqueles que têm até 2 salários mínimos. E a tabela tem projeção de 10 anos e de 20 anos. Até 20 anos a economia ela vai chegar a 93% em cima dos trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Então, é uma reforma que penaliza o trabalhador brasileiro, aquele que produz, aquele que depende do serviço público. Então, discutir uma reforma, ela é necessária para o país, mas que ela seja num equilíbrio entre corte de reais de privilégios, que o país precisa rever isso, e foi uma bandeira do atual presidente da República, que continua discursando isso, mas na prática, sobretudo nessa polarização política, as pessoas na superficialidade é contra porque é contra o governo, ou é a favor porque é a favor do governo e não entra a fundo. Então eu acho importante se remeter à lei que está sendo votada, à PEC que está sendo proposta pelo governo. Eu sou contrário a esse modelo, porque, como eu disse, reafirmo, penaliza, na essência, o trabalhador que mais precisa do poder público, que vai pagar essa conta pesada para o Brasil. Sem contar que promessas de crescimento e investimento a partir de mudança de lei, nós estamos vendo nos últimos 2 anos. O ex-presidente Temer fez uma propaganda muito grande em cima da reforma trabalhista, que precisava votar, para que pudesse o país gerar renda e gerar emprego. E o que a gente viu foi nada disso. Mudou a lei e não teve geração de emprego, muito menos de renda, de melhoria da economia. Da mesma forma foi o projeto de terceirização, foi a mesma propaganda pesada, uma grande articulação no Congresso, precisava da reforma trabalhista, foi feita, precisava da reforma, dessa mudança na terceirização, foi feita, não gerou emprego e não melhorou a economia. O governo passado começou a fazer a propaganda em cima da reforma da Previdência, que está agora nas mãos do atual presidente, com o mesmo modelo e que na prática, quando você vai lá na lei, está penalizando o trabalhador. Então, esta proposta eu sou contra. Quem perde é quem trabalha, então são os mais pobres, então. Sem dúvida, assim? É só fazer a média de quem ganha até 2 salários mínimos no país. Deputado, ainda falando do governo, a gente tem que citar o governo de Minas. O governador Romeu Zema quer aderir ao programa de recuperação fiscal aqui no estado. Qual a sua opinião a respeito disso? Essa é a única alternativa para reerguer as finanças aqui de Minas Gerais? Essa eu acho que é o grande ponto, se é a única alternativa, e não é a única alternativa. Talvez possa, como alternativa, ser a última alternativa, a hora que o Estado não tiver mais opções. Quais seriam as outras? A principal delas, que é uma bandeira que está unificando toda a Assembleia Legislativa, que é a defesa de um acordo em cima da Lei Candir. A Assembleia está em torno disso, o Judiciário, o Ministério Público, as grandes lideranças de Minas, mas o governador ainda não abraçou essa causa como uma causa de governo e, sobretudo, de Estado, que envolve todos os poderes. São 16 estados na União que têm na base da economia a exportação e que foram prejudicadas com a lei, a chamada Lei Candir, aprovada em 1996, que desonerou aquilo que o Estado tem de maior arrecadação, que é o ICMS para produtos de exportação. Minas, que tem no minério, no café, a sua base forte da economia na exportação, vem perdendo ao longo dos anos muito com isso. A lei que foi votada, está lá, de 1996, a conhecida Lei Candir, prevê 2 palavras que eu gosto de citar, que é perda e compensação. Os estados que tiverem perda terão compensação.
E prova disso que não só está na lei, como o Supremo Tribunal Federal entendeu desta forma que o Estado de Minas tem direito a essa compensação e precisa ter uma união nacional, um acordo sobre essa pauta, para que se pressione o Supremo para que execute essa determinação entrando num acordo de valores, mas também o presidente da República para contribuir com os estados, porque quem ganha com isso? Ganham os estados, que tem, como eu disse, como a sua base da economia a exportação, ganha também os municípios. No cálculo que a Comissão da Assembleia fez na gestão passada, Minas teria algo em torno de mais de 135 bilhões de reais a receber do governo federal, dividindo para o Estado e mais de 30 bilhões aos municípios. Ou seja, isso resolveria boa parte dos problemas, sobretudo da dívida que Minas tem, colocando Minas de novo nos trilhos, no sentido de poder investir, equilibrar suas contas, não necessitando assim partir para o regime de recuperação fiscal, da onde nós temos um exemplo no Rio de Janeiro que deu errado, exemplos no Rio Grande do Sul que estão debatendo agora e pelo jeito não deve assinar dessa forma, sem contar as penalidades que esse acordo tem a Minas Gerais, impondo ao governo a venda das suas principais estatais, como a CEMIG, a Copasa e a CEMIG, como uma empresa de alto valor estratégica para Minas Gerais. Então, eu sou contra esse modelo. Deputado, como o senhor falou, a Assembleia está unida, o senhor disse que a Lei Candir é uma das soluções para reerguer as contas do Estado, porém o governador ele bate na tecla de que o programa de recuperação fiscal é a única alternativa. O senhor acredita então que a comunicação entre os deputados e o governo de Minas tem sido boa ou não? Olha, acredito que não, porque na prática o governador não tem criado uma ação para consolidar uma base. No tocante à discussão dentro da Assembleia, entre os deputados, os líderes, o diálogo é muito produtivo. O presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, tem feito um trabalho de fortalecimento legislativo muito significativo. Aprovamos uma lei criando um programa que a cada 4 meses os secretários de Estado deverão ir à Assembleia prestar conta. Tivemos uma primeira rodada agora muito positiva, ou seja, mostrando a posição da Assembleia Legislativa na fiscalização e num diálogo construtivo com o governo do Estado. Então, da parte da Assembleia, tem uma iniciativa, uma proposta e uma articulação muito grande nesse sentido. O que a gente não vê, propriamente dito, talvez não no todo do governo, mas em especial do próprio governador, que não lidera esse processo, não faz na prática aquilo que ele levantou como bandeira a todo momento, Vou estar na Assembleia sempre, vou fazer isso, dialogar, Não é tapinha nas costas que vai resolver o problema de Minas, é olho no olho, uma conversa franca, e a Assembleia tem buscado fazer isso. E volto a dizer, o Assembleia Fiscaliza mostrou o papel claro da Assembleia em fiscalizar, mas sobretudo em pautar um debate sobre as políticas públicas do investimento em Minas Gerais para a gente melhorar a intervenção do serviço público na vida do cidadão, sobretudo num momento de tanto desafio. Não há momento mais oportuno ao diálogo, à busca de parcerias, a um trabalho conjunto, do que no momento de crise. E o momento que a gente vive é isso, e a Assembleia Legislativa está buscando isso, e a gente espera que o governo de Minas, sobretudo o governador, de fato, desça do palanque, pare com esses chavões, e governe Minas num processo de liderar esse movimento. Esse é até um dos questionamentos que eu ia fazer para o senhor sobre o Assembleia Fiscaliza. Eu gostaria de saber se o senhor achou que foi uma boa iniciativa da mesa diretora da Casa. Sem dúvida, apoiei, participei ativamente desse processo, porque faz com que o Executivo se coloque numa posição realmente de diálogo, não só com o Legislativo, porque é uma audiência aberta a toda a sociedade mineira, através dos representantes, através da nossa ação na Assembleia, para fazer isso, fiscalizar, cobrar do Executivo e propor. Quem acompanhou viu que não teve, guardado algumas situações muito pontuais, não foi uma linha de embate político, muito pelo contrário, a nossa responsabilidade como oposição vai muito longe daquilo que nós vivemos no nosso governo passado, onde nós tivemos uma oposição que trabalhou a todo momento do quanto pior melhor, trabalhou para o governo dar errado, seja no embate político na Assembleia, seja quando perdia, com um processo para travar na Justiça todas as medidas que o então governador Pimentel tentava fazer de melhoria para o Estado.
E essa não é a nossa postura, é uma postura de diálogo, uma postura construtiva, temos posições políticas divergentes, mas buscamos o consenso a todo momento. E a prova, para sair do discurso, a prova foi a participação efetiva da nossa bancada no Assembleia Fiscaliza, né? Dialogando com todos os secretários de Estado nessa linha de diálogo, de um questionamento na perspectiva do que o Estado tem para enfrentar os desafios, né, de proposta que o governador tem para enfrentar os desafios da economia e das políticas públicas, ora aqueles que eles estão cortando, mas ora aqueles que têm perspectiva de avançar. Então essa foi a nossa postura e esse é o nosso propósito à frente da nossa bancada e do nosso bloco. Buscar um diálogo construtivo para que Minas saia, tenha um papel diferente nesse momento tão desafiador da economia do país. Deputado, nós temos um quadro, jornalistas querem saber, e o Wilson Alves, da TV Onda Sul, lá de Carmo do Rio Claro, no sul de Minas, sua região, nossa deu região, uma pergunta para o senhor, gostaria que o senhor acompanhasse, olha só. Olá, deputado Ulisses Gomes, aqui é Wilson Alves, da TV e Portal Onda Sul. Gostaria de saber do deputado se ele também está engajado nesse trabalho, nesse esforço para manter a cota 762 do Lago de Furnas, já que sabemos que alguns deputados estão trabalhando nisso e nós dependemos muito do turismo na nossa região. Muito obrigado. Quero agradecer, Wilson, a sua contribuição, a sua participação. Um abraço a todos os ouvintes e telespectadores do seu programa. Dizer que o nosso empenho tem se comprovado na nossa participação efetiva à Frente Parlamentar em Defesa de Furnas. Ano passado eu tive a oportunidade de participar, né, de atividade aí na região, né, do grande movimento que a gente fez, né, contra a venda também de Furnas, mas a Furnas eu não tenho dúvida da importância que ela significa para o país, para Minas e essencialmente para a nossa região, porque gera recurso, né, seja ela através do turismo, seja ela através da agricultura. Então pode ter certeza, Wilson, tenha no nosso trabalho, no nosso mandato, mais do que compromisso, a participação efetiva na luta em defesa dos interesses da nossa região e de Furnas. Falando do sul de Minas, deputado, o senhor foi vereador lá de Itajubá. Isso. E eu gostaria de saber se a realidade do interior de Minas, na sua opinião, é diferente da capital. Será que nós vivemos em um estado que tem um desnível entre o interior de Minas e a capital? Temos uma Minas Gerais unificada? O poeta já dizia, né? Minas são muitas, e muitas mesmo porque eu vivo muito essa realidade, porque tem uma atuação parlamentar efetiva, que seja no nosso partido ou na nossa bancada, né? Seja pelo papel que executou de liderança à frente da minoria, do debate político estadual, mas quando você vai para o interior, está totalmente desconectado dessa realidade. Isso é uma realidade, digamos, um pouco natural entre a vida do cidadão, que depende muito do governo federal, e isso está no noticiário todo dia, liga a TV, a pauta nacional está muito no dia a dia das pessoas, e é onde ela vive, que é o município. Então, o Estado fica um pouco fora desse contexto. E quando você tem uma atuação que a região ainda é mais distante, isso aflora, isso aprofunda ainda mais. Então, tem essa dificuldade de conectar a atuação parlamentar com a realidade do dia a dia de cada região. E não é diferente quando a gente conversa com deputados que têm atuação no norte, têm atuação na zona da mata, né? Aqueles que têm uma atuação mais focada na região metropolitana conseguem ter um pouco mais dessa relação. Mas na sua grande maioria, né? Eu trabalho bem no sul e sudoeste de Minas. A realidade que a gente vive na política, na economia, no dia a dia, é muito distante daquilo que vivencia no dia a dia aqui no debate político da capital. Mas a gente, obviamente, faz parte do trabalho, trazer a realidade daquilo que a gente vive, das demandas que a gente tem na região, né, na agricultura, no desenvolvimento, na saúde, na educação, para o parlamento, para a nossa atuação junto ao governo aqui, como levar essa pauta para lá. E isso faz parte de uma atuação que eu procuro permanentemente manter. Presença constante, a toda semana, indo para a região, visitando os municípios, levando esse debate, trazendo as demandas, e a gente consegue fazer um equilíbrio nesse sentido. Deputado, o governo de Minas fez um acordo com a AMM, que é a Associação Mineira de Municípios, para pagar ICMS, Fundep e IPVA para os municípios, né? Uma dívida que o governo tem desde a gestão anterior. O senhor acredita que o governo vai ter dinheiro para pagar essa dívida com os municípios? Olha, eu espero, eu trabalho sempre com um voto de confiança. Acho que o governo não ia fazer, empurrar com a barriga uma dívida dessa. Ele começou o ano
essa dívida aumentou, o mês de janeiro ele também não passou nada, então tem uma dívida tanto do governo passado quanto do atual governador, onde ele juntou esse montante da dívida passada com a dívida atual, num novo acordo, equilibrou as contas, cortando alguns serviços públicos para garantir esse repasse às prefeituras a partir de agora, e deixou essa dívida passada do governo e a dele para o ano que vem, parcelando em 3 vezes a dívida que é dele, e depois, a partir de março, a dívida do governo passado em mais de 30 parcelas. Eu espero que o governo tenha se planejado para cumprir isso. Essa não só é a nossa expectativa, como é a expectativa também dos prefeitos que assinaram esse acordo, e a gente vai acompanhar, torcendo para que essa proposta seja concretizada. Nosso repórter João Costa foi às ruas fazer um questionamento para as pessoas. Eu gostaria de acompanhar, primeiro, qual foi a resposta das pessoas, e depois gostaria de saber a opinião do senhor. Olha só. Oi, Vitor. Nós viemos aqui às ruas colher opiniões das pessoas a respeito da seguinte situação. Em caso de insatisfação com algo, a população deve ir às ruas e fazer manifestações? Tem que fazer manifestação, sim? Não, porque atrapalha muito os outros, atrapalha quem está voltando para casa do trabalho, entendeu? Atrapalha o trânsito para o pessoal, e eu não sou a favor disso. Eu acredito que sim. Difícil é você conseguir reunir pessoas com o mesmo interesse, para poder as pessoas entendem que manifestação nas ruas é número. E muitas das vezes a gente não consegue alcançar o número de pessoas suficiente para poder apresentar a nossa insatisfação. Sim, porque é um modo de expressar a sua insatisfação. Se nós não formos, se o pessoal não for à rua, o governo, vai ficar tudo na mesma. Fazer manifestação é no direito do povo, é direito de todo mundo. Então, quer fazer manifestação, faça, mas sem armar bagunça, armar confusão, que é o que acontece, que tem até morte. Eu acho fundamental a participação do cidadão, e ir para a rua faz parte do processo democrático. Tirando a manifestação de um dos cidadãos que questionou o direito de ir e vir quando as manifestações atrapalham, ela tem um caráter democrático fundamental da construção política do nosso país. Sobretudo no momento, de novo que eu falo, de crise do nosso país, a participação efetiva do cidadão é fundamental. E para a gente fazer valer aquilo que a gente acredita da democracia representativa, nada mais justo, natural e legítimo que a gente ouça a sociedade, seja através das manifestações e do eco das ruas, seja em espaços públicos, audiências, o trabalho que a gente faz de mandato itinerante, de ir até os municípios, ouvir a sociedade. Isso é um processo fundamental para que o representante tenha legitimidade, ou seja, ao representar ele tenha consciência e tenha sintonia com o que o povo pretende, quer e obviamente cobra da sua representação. Eu não fui eleito para substituir ninguém, e esse é o sistema político, ninguém foi. Todos os governantes, seja no executivo ou no legislativo, somos eleitos para representar, e a representação requer um compromisso claro de ouvir, e ter essa sensibilidade, e assim a gente procura trabalhar. Deputado, um dos motivos que levou as pessoas às ruas este ano foi o contingenciamento na educação, que pode inclusive afetar as pesquisas aqui no estado, no Brasil inteiro, né? O que o senhor acha dessa questão? A sociedade ela manifesta e tem manifestado ao longo dos últimos anos muito essa indignação através dessas provocações, assim eu posso dizer. Começou lá em 2003 na passagem de ônibus, que a juventude foi para a rua, e depois disso, não que não tivesse tido antes, muitos anos, mas uma história um pouco mais curta, para a gente não alongar muito, a gente vai lembrar desta e tantas outras quando você tem uma mudança, seja dos caminhoneiros, e agora da educação. Então, isso mostra que a sociedade está atenta, tem essa percepção, e é fundamental que a gente mantenha isso, que essa mobilização a todo momento, que a sociedade se sentir prejudicada e que através da sua representação no parlamento estadual, federal, municipal ou seus governantes, ela não se sentir sintonizada, deve sim manter essa mobilização, e no caso da educação foi fundamental. Ainda não resolveu da parte do governo uma mudança concreta, mas se mantém mobilizado os institutos federais, as universidades, para que o investimento na área da educação possa se manter. Em Minas Gerais, a gente espera nos próximos meses, com o debate no parlamento sobre a proposta do governador Zema de aderir ao programa de recuperação fiscal, que prevê ações danosas ao Estado de venda do patrimônio público. Ele tem que aprovar uma lei na Assembleia
que vai na contramão desse processo todo que eu estou aqui defendendo, de ouvir a sociedade, porque ele quer tirar do direito do cidadão de ser ouvido, que é através de um referendo, ouvir o cidadão se ele concorda com essas vendas, ele quer acabar com tirar da Constituição esse direito do cidadão de ser ouvido. Então, antes de entrar no mérito da sua proposta, nós vamos pautar algo que é essencial, ouvir o cidadão, o governador foi eleito para isso, para ouvir também, e uma das primeiras ações, ele quer tirar esse direito do cidadão. Então são pautas fundamentais no processo democrático, onde durante a crise a gente tem que aprofundar na democracia, porque eu acredito que para a gente sair de uma crise, desse momento tudo, é aprofundar, é radicalizar na democracia. Não é o contrário, diminuir a democracia. É ampliando, ouvindo, trazendo a sociedade para que as alternativas, se elas forem duras e penosas ao cidadão, ela seja compartilhada, e se forem boas, eles possam escolher a melhor. É dessa forma, na minha opinião, ampliando a democracia que a gente vai enfrentar esse momento. Não é diminuindo esse processo que a gente vai superar. Dessa maneira, quem é mais prejudicado são aqueles que menos têm acesso à informação, ao serviço público, o cidadão que mais precisa do poder público. Deputado, todo mundo sabe da importância do cultivo do café aqui em Minas Gerais. Eu gostaria de saber o que o senhor tem feito para permanecer com esse cultivo e para proteger a permanência do café aqui em Minas Gerais, a produção do café aqui no nosso estado. Eu venho de uma região que é produtora fortíssima de café. Minas o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Minas é o principal estado produtor do nosso país, e o sul de Minas, eu brinco, se o sul de Minas fosse um país, ele só perdia para o Brasil. Tamanha a nossa produção, A produção de Minas é quase a metade de todo o país. Mas enfim, nós temos na economia, Minas Gerais, por exemplo, 600 municípios do nosso estado, dos 853, 600 tem no café a base da sua principal economia. Minas Gerais é café. Minas Gerais é café, mas nós temos um problema ainda, que é não agregar valor a esse café. O café ele é exportado, e quem ganha quem ganha dinheiro sobre o café é aquele que agrega valor, a Alemanha, outros países da Europa que agregam valor a esse café. Então, hoje nós vemos um desafio muito grande, porque a saca de café está quase abaixo do preço de custo. Então, um grande desafio que a gente tem é criar condições para que, de fato, o produtor conheça melhor o seu café, agregue valor ao seu café e possa melhorar o valor disso. Na nossa ação direta, sobretudo no sul de Minas, a gente tem procurado, com associações e uma parceria muito forte com o Instituto Federal, fortalecer essas políticas. Destinamos lá uma máquina por exemplo, de encapsular café. Um exemplo que eu posso dar aqui, dentre vários outros, como máquinas de beneficiar café, como equipamentos, como salas de prova de café. Nós temos um trabalho fortíssimo com uma associação do sul de Minas agora, com uma sala de prova de café móvel, que é para levar essa cultura de conhecer o produto, conhecer o seu café lá diretamente no produtor, que muitas das vezes não tem, ele vende porque ele quer vender, precisa do recurso, então muitas das vezes não perde uma possibilidade de selecionar café de alta qualidade para agregar valor e melhorar o preço, mas fizemos essas ações e uma com o Instituto Federal, uma delas da máquina de encapsular café, para que o produtor possa, lá no Instituto Federal em Machado, o produtor vai lá com 5 kg de café, ele vai poder sair com o seu café encapsulado, podendo vender, agregando um valor absurdo, muito maior ao seu café. Então, tanto na área da qualificação, quanto de equipamentos, de organização com produtores, para que a gente possa fazer com que essa organização dos pequenos produtores possa enfrentar esse grande mercado do café, que existe, mas na grande maioria das vezes o pequeno produtor não tem acesso e aí fica submetido ao baixo valor de mercado. Excelente, deputado. Muito bom recebê-lo aqui no Política em Foco, mas para a gente terminar, eu gostaria que o senhor falasse sobre os seus projetos, onde as pessoas podem te encontrar, quais são os seus canais de comunicação, para que elas possam acompanhar o seu trabalho. Quero mais uma vez te agradecer, parabenizar pelo programa, dizer da enorme satisfação em poder contribuir por esse debate e pelo convite feito para que a gente pudesse fazer esse diálogo e, nesse sentido, deixar o nosso mandato à disposição. A gente tem uma atuação forte no sul e sudoeste de Minas, mas estamos abertos a todo o estado, através das nossas redes sociais, no Instagram, Ulisses Gomes, pelo Facebook, pelo Twitter, no nosso gabinete, enfim, acesso à comunidade tem através das nossas equipes de assessoria, mas através das redes sociais tem canais ou diretamente na Assembleia, no nosso gabinete 220, no nosso telefone 2108-5855, canais abertos para que o diálogo
através do cidadão, da liderança partidária ou de movimentos sociais, possa buscar, através do nosso mandato, um diálogo construtivo para a gente melhorar a nossa intervenção e a nossa incidência política, no sentido em que Minas Gerais, nesse momento, mais precisa dessa unificação, naquilo que o nosso mandato puder contribuir, seja na região e nas pautas que a gente atua, ou aquelas em que o cidadão não tem encontrado oportunidade. Se o nosso mandato assim puder ser esse canal, nós estamos à total disposição. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Ulisses Gomes, muito obrigado. Valeu. O Política em Foco de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Te espero em um próximo programa. Tchau.